Vamos fazer a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Esse texto servirá de base para a nossa mensagem de hoje. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Que o Senhor possa abençoar e aplicar sua palavra nos nossos corações nesta manhã. O tema da mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos é o seguinte: por misericórdia, salvai-os do fogo eterno. Eu escolhi esse tema, irmãos, para a mensagem de hoje, inspirado num dos versículos da mensagem que preguei no domingo passado sobre a terrível realidade do inferno. Lá em Judas 1:23, não Judas Iscariote, mas Judas, irmão carnal de Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago também, ele diz assim: e salvai alguns arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor. Na ocasião, falei que encontramos neste versículo um sentido de urgência quanto ao nosso dever de pregar o evangelho às pessoas para que se salvem da condenação eterna no inferno. Condenação essa que é certa para todo pecador que ainda não tem Jesus como único e suficiente Salvador, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Anunciar o Evangelho aos perdidos não deve ser visto simplesmente como um dever da nossa parte, ainda que é um dever. O apóstolo Paulo dizia: sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas devemos, irmãos, considerar principalmente como um ato de misericórdia. Por isso a palavra diz: tende deles misericórdia.
Ter misericórdia é o ato de estender a mão para quem está em miséria. E não existe, irmãos, miséria maior do que a de estar condenado ao inferno. Precisamos ter misericórdia dessas pessoas e agir para salvá-las. A nossa igreja tem a ABS. O que é ABS, irmãos? Associação Batista Shalom, não é isso, Joaquim? A ABS, que realiza ações de misericórdia aos que têm carência física, carências materiais. Nós damos comida aos carenciados, roupas e diversos outros cuidados materiais. Devemos fazer, é bíblico. A ação social é um dos propósitos da igreja. Mas penso que como igreja deveríamos também ter uma ABM, Associação Batista Missionária, para socorrer o pecador perdido, que está numa miséria ainda maior e mais terrível do que qualquer miséria que qualquer pessoa pode ter no mundo físico. Você pode alimentar o corpo da pessoa, amanhã vai estar com fome de novo, alimenta, depois vem a fome de novo, até que um dia naturalmente vai morrer. Agora, o alimento espiritual é para a eternidade, é para a eternidade. Então não existe miséria maior do que a condenação de uma alma no inferno. Por isso a Bíblia nos exorta de uma forma tão dramática e veemente: salvai alguns arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia. O apóstolo Paulo demonstra este senso de urgência e também demonstra ser um exemplo dessa misericórdia em suas cartas. Mas quero destacar esse exemplo hoje na sua carta aos Romanos. Logo no primeiro capítulo, versículo 14 e 15, ele diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo sentia-se um devedor do evangelho a todos os perdidos. E qual a razão dessa dívida? Por que Paulo sentia-se um devedor? Porque ele havia recebido a salvação pela graça e misericórdia de Jesus no caminho de Damasco, quando o próprio Jesus lhe apareceu. Então agora sentia-se na obrigação de ter pelos perdidos a mesma misericórdia que Jesus teve por ele. No capítulo 10, ele revela a profunda misericórdia e compaixão que sentia principalmente pelos seus irmãos israelitas e o profundo desejo do seu coração em relação à salvação deles. Aí Paulo diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Esse era um bom desejo que ocupava o coração de Paulo. Esse era o principal motivo da sua oração, a salvação de Israel. Eu quero aqui então abrir um parênteses e perguntar aos irmãos: pelo que estamos a orar? Quais são os nossos principais pedidos a Deus? Há muitos desejos no nosso coração. Pare agora para pensar nos principais desejos
que estão a ocupar o teu coração nesse momento. Minhas férias, ir à praia, de repente comprar um carro novo, mudar de casa, uma roupa nova. Eu tenho certeza de que a maioria dos desejos que há no seu coração são bons. Ninguém aqui deseja coisa má. Mas a pergunta é a seguinte: o quanto estamos a desejar a salvação dos pecadores perdidos? Temos orado por isso? Esse é um bom desejo que ocupa o teu coração? Ou vives indiferente à miséria e à triste realidade de quem ainda não está salvo? Com base no texto de Romanos 10 que já lemos, eu quero fazer algumas considerações com o objetivo de despertar-nos para a necessidade e urgência da evangelização. E a primeira consideração é a seguinte, irmãos: só há um meio de salvação para todo e qualquer pecador. Só há um meio, um caminho, uma maneira, um modo. Não existe outra possibilidade de qualquer pecador ser salvo sem Jesus. Vejamos o problema de Israel. Era um povo religioso, muito religioso, tinha muito zelo de Deus e pensava poder alcançar a salvação por meio da sua própria justiça, já que eles procuravam praticar muitas obras de justiça. Paulo diz a respeito deles, porque eles dão testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ninguém tinha mais zelo de Deus, e não havia outro povo mais religioso do que o povo de Israel. Mas mesmo assim os judeus continuavam perdidos, sem a salvação, porque rejeitaram o único caminho, o único meio estabelecido por Deus para a nossa salvação. Eu recebo, irmãos, que mesmo entre alguns crentes, há aqueles que pensam que certas pessoas não precisam tão desesperadamente de crer em Jesus para a sua salvação, porque são boas pessoas. Lembro-me que uma vez eu ouvi de uma professora de um colégio que tínhamos lá no Peru. Ela me disse o seguinte: pastor, meu pai, quando morrer, vai para o céu, porque ele é um bom pai, é um homem honesto e acredita em Deus. Era dessa maneira que os judeus pensavam. Acreditavam que por terem conhecimento da existência de Deus e por se esforçarem para serem bons cidadãos, bons religiosos, seriam salvos por sua própria justiça. E tem muita gente a pensar assim até hoje. Mas olha o que Paulo diz a respeito dos judeus: tem zelo de Deus, tem, mas não com entendimento. Não é suficiente apenas ter zelo de Deus, ser religioso, tem que ter entendimento, entender o meio, o método, o caminho de Deus para a salvação. Esse zelo tem que ser com entendimento. A pessoa precisa entender claramente qual o caminho estabelecido por Deus para a salvação dos pecadores e aceitar esse caminho. O problema dos judeus é que não quiseram sujeitar-se ao único caminho estabelecido por Deus
para a nossa salvação. Pensavam, acreditavam que podiam salvar-se a si mesmo através da sua própria justiça. Aí Paulo diz: portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Qual era a própria justiça que procuravam estabelecer? Salvação por obras, salvação pela religião, salvação pelo cumprimento da lei. Acreditavam que através de suas obras religiosas e obediência aos preceitos da religião podiam ser justos diante de Deus. Mas o fato, irmãos, é que ninguém consegue ser justo diante de Deus. Ninguém consegue a salvação mediante justiça própria, porque Deus é 100% santo, puro e justo. A Bíblia diz que Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então, para qualquer pessoa ser declarada justa diante de um Deus que é 100% justo, tal pessoa teria que ser também 100% justa. O apóstolo Paulo, ele lembra uma coisa muito importante que foi dita por Moisés quando entregou a lei de Deus ao povo de Israel. Moisés disse: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas, todas estas coisas, viverá por elas. Agora faça. Aqui está a lei. Quem cumprir tudo isso, viverá. Moisés não estava a ensinar a salvação através da lei. Ao contrário, ele estava a ensinar a impossibilidade de ser salvo através da lei, porque para ser salvo através da lei, tinha que fazer essas coisas, cumpri-la integralmente. E quem consegue? Ninguém consegue fazer todas essas coisas. E para sermos declarados justos diante de Deus, teríamos que cumprir toda a lei de Deus, sem falhar em um mandamento sequer. Vamos pensar nos 10 mandamentos. Há muitos outros mandamentos, mas vamos pensar só nos 10. Que pessoa consegue cumprir toda a lei de Deus? Aquele jovem rico que quis enganar Jesus e disse: ah, tudo isso eu tenho cumprido desde que sou criança. Mentiroso. Porque Jesus disse: quero ver se você ama mais o dinheiro ou a Deus. Vende tudo que tens, dá aos pobres e siga. Onde está o teu coração? O jovem triste foi embora. Por quê? Porque ele amava mais o dinheiro do que a Deus. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então ninguém consegue, ninguém passa por esta vida sem tropeçar em um ou outro mandamento. Quem nunca mentiu aqui, desde criança até hoje? Quem nunca mentiu? Já é um mentiroso quem falar que nunca mentiu. É um mandamento. Não dirás falso testemunho. E a Bíblia diz que basta deixar de cumprir um só mandamento para se tornar culpado de todos. Eu vou ilustrar isso, irmãos, com 10 ovos que vais usar para fazer uma omelete. Entre os 10 ovos, há um que está podre, estragado. Mas fazes a omelete assim mesmo, inclusive com o ovo podre. Qual será o resultado? Apesar de teres 9 ovos bons, um único ovo podre já foi suficiente para estragar toda a omelete. Terás uma omelete estragada. Assim é a nossa vida, um único pecado já é suficiente para condenar-nos diante de um Deus que é 100%
justo. Por isso a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, e que as nossas melhores obras de justiça são consideradas como trapos de imundície diante da santidade absoluta de Deus. Então, para que qualquer pecador seja salvo por justiça própria, preste atenção, qualquer, teu pai, tua mãe, teu filho, precisa apresentar uma vida 100% justa diante de Deus. Isso é totalmente impossível para qualquer ser humano. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só houve um homem que viveu neste mundo e nunca pecou. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. Só houve um homem 100% justo, e é a justiça desse homem que Deus, por sua imensa graça, está disposto a aceitar como se fosse a nossa justiça. Está disposto a considerar a justiça desse homem para a nossa salvação. É nesse sentido que Paulo diz aos judeus, ou melhor, que os judeus, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Em outras palavras, Deus estabeleceu um caminho para a salvação. Deus estabeleceu uma justiça através da qual o pecador pode ser considerado justo, salvo da condenação eterna. Mas os judeus rejeitaram essa justiça, seja por vaidade, por orgulho, por terem um coração rebelde, por ser mais conveniente. Não se sujeitaram à justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, que seria alcançar a salvação por suas próprias obras de justiça. Qual foi a justiça de Deus que eles rejeitaram? O próprio Senhor Jesus Cristo. Veio para os seus e os seus não o receberam. Já que não há um justo nenhum sequer, o plano gracioso de Deus para a nossa salvação é transferir a justiça de Jesus para nós. É como se estivéssemos com saldo devedor no banco. Um saldo devedor tremendo, não temos como pagar essa dívida. Vamos ser condenados por causa dessa dívida que não temos como pagar. Aí o que faz Deus? Ele olha para a conta de Jesus. O saldo de Jesus é inesgotável, infinito. Então Deus faz uma transferência da conta de Jesus para a nossa conta e cobre o nosso déficit. E dessa maneira passamos a ser declarados pessoas sem dívida alguma, porque da conta de Jesus foi transferido para a nossa conta um valor suficiente para cobrir a nossa dívida. Foi isso que aconteceu quando Jesus, depois de viver 33 anos de uma vida perfeita, sem qualquer pecado, ofereceu-se voluntariamente para morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. Na cruz ele assumiu os nossos pecados, sofreu a nossa condenação, e nesse momento então, lá na cruz, houve uma troca. Os nossos pecados foram transferidos para Jesus, todos os nossos pecados, já que ele morreu no nosso lugar. E a justiça de Jesus foi transferida para nós. É isso que Paulo ensina com a seguinte declaração em 2 Coríntios 5, 21. Aquele
que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi uma troca. Jesus se fez pecado, nós fomos feitos justos diante de Deus. Isso é graça, irmãos. Jesus ficou com os nossos pecados, pagou por eles, e nós ficamos com a justiça de Jesus. Por isso que Paulo diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. Declarados justos, vocês podem ter paz com Deus. Porém, para que essa obra seja efetiva na vida de qualquer pecador, o pecador precisa crer em seu coração que Jesus pagou pelos seus pecados, que ressuscitou dentre os mortos, e confessar com a sua boca Jesus como Senhor.